Vi que tem gente. Então, vou começar, tá, gente? Eu tô do carro. Se acontecer alguma coisa aqui de cair internet ou qualquer coisa do tipo, eu vou. Alguém assume e aí eu entro pelo celular, tá bom? Eu vou deixar isso combinado aqui com vocês. A gente agora tá na reta final. Eu não queria deixar de fazer. Tô com um monte de compromisso, mas eu não queria deixar de pegar essa reta final para caminhar com vocês. A gente no início, a gente passou já por várias etapas. A gente no início do devocional falou sobre consciência, depois a gente falou sobre obediência, depois a gente falou de orgulho. Ela já caiu. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela volta, senão a gente vai conduzindo e ela volta, tá? Isso é entrega extraordinária, né, gente? No meio da estrada, sei lá onde ela tá, mas ela não quer deixar de estar aqui presente com vocês. É um privilégio estar nesse grupo. Sá, vai fazendo a jornada, vai contando sobre a jornada. Tá. Bom, então como a Jana estava começando a falar, né? Ah, Jana voltou. Jana voltou. Ativa o som, amiga. Tá sem som. Já não tinha desconectado aí, só para te colocar na. Eu queria fazer pelo computador, que é melhor, mas vai ter que ser pelo celular mesmo. Tá. Então, eu estava contando a jornada, né? A gente passou por consciência, a gente passou por identidade, por obediência, por orgulho, por humildade, passamos por perdão, visão positiva de futuro, perdão, e a gente vai agora entrar na reta final dos próximos 5 dias falando de estratégias para vencer o mundo. Então, para quem não conseguiu assistir e chegou hoje, todos os encontros estão gravados no YouTube. Então, a gente construiu até aqui um material atemporal que você pode fazer esse devocional utilizando os nossos encontros diários dos 40 dias estão lá. Então, você não perdeu nada. Você vai aproveitar o que tem no ao vivo daqui para frente, mas você pode voltar lá atrás e assistir desde o primeiro dia. E para quem acha que tem uma parte que precisa assistir de novo, falou com você, você precisa ancorar algumas coisas, também pode ir lá revisitar e assistir novamente no gravado. Vamos lá, sem muita delonga, vou começar, tá? Então, a gente está no dia 36 e aqui a gente está falando do Seja Santo, né? As estratégias para vencer o mundo. A gente vai falar, o versículo de hoje é 1 Pedro 1, de 14 a 16. Como filhos obedientes, não deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Né? Muito do que a gente tem falado nisso aqui, né? A gente é santo porque ele é santo, né? E nós somos a sua imagem e semelhança. Vou começar a leitura do devocional. Somos chamados por Deus para a santidade. Ele manda sermos santos, assim como ele é. Mas será que sabemos o que de verdade significa ser santo? A palavra santidade em hebraico é kadosh e era usada para designar algo sagrado ou para se referir a alguém que havia sido consagrado perante outras pessoas. Quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, estamos tomando uma decisão de segui-lo como modelo de homem que veio à Terra e nos deixou a direção de como devemos viver neste mundo. Ele pediu que nos tornássemos seus imitadores, imitadores da sua generosidade, do seu amor ao próximo, do seu temor
e da sua obediência a Deus. E de todas as virtudes do seu caráter, Jesus nos ensinou com sua vida o caminho para a santidade. Esse chamado para a santidade precisa ser entendido por nós como um selo de qualificação que é colocado sobre nossa vida quando vivemos um processo de mudança e transformação, quando deixamos de ser apenas criatura de Deus para nos tornarmos seus filhos amados. Quando isso acontece, recebemos um selo de santo, que significa que somos chamados para sermos separados do mundo e de seus comportamentos. Carregamos em nós uma marca, o selo, que diz a quem eu pertenço. Veja que Pedro, em sua carta, nos manda sermos filhos obedientes de Deus, não nos comportando como antigamente, antes de conhecermos a verdade, que é o nosso modelo de vida. Jesus, ele deixa bem claro que não devemos nos aos nossos desejos, aos nossos desejos de antes. Acho incrível essa maneira clara e direta que Pedro nos exorta sobre como era a nossa vida antes de Jesus. Ele nos chama de ignorantes. Diz que desconhecíamos a existência de Deus e de seu amor por nós, que chegava a ponto de mandar seu único filho morrer por nós e, por meio da sua morte na cruz, nos dar acesso ao Pai, com a chance de nos arrepender, mudar e, assim, ter nossos pecados perdoados. Ele deixa o Espírito Santo como uma espécie de bússola ou radar, guiando nossos comportamentos e nos dando discernimento do que é certo e do que é errado. Também deixa em sua palavra, a Bíblia, todos os ensinamentos de como devemos agir como filhos e imitadores de Cristo. E dessa maneira, não somos mais ignorantes na verdade, tendo um modelo a ser seguido. E não nos rendendo ao modelo de comportamento do mundo que nos tornamos santos, pessoas separadas para um propósito, consagradas para uma missão. Quero chamar sua atenção também para o detalhe de que ser santo significa ser separado e consagrado perante os outros. Isso significa que eu tenho a responsabilidade diante de todas as pessoas que sabem que eu sou de Deus, de ter uma vida congruente com essa bandeira. Minhas palavras, meus comportamentos, meus pensamentos, tudo que eu vier a fazer precisa manifestar claramente quem é o meu Senhor e Pai. Você certamente tem características físicas e comportamentais do seu pai biológico. Algumas vieram pela genética e outras foram aprendizados no convívio e relacionamento. Tanto é que crianças que foram adotadas se parecem muitas vezes com seus pais adotivos. Todo relacionamento produz uma troca e na posição de filhos de Deus é da mesma maneira. Quanto mais relacionamento, quanto mais intimidade, quanto maior o conhecimento da palavra que ele deixou, quanto mais tempo de conversas com ele por meio da oração, mais nos tornamos semelhantes a ele. Assim vivemos nosso processo de santificação. Precisamos criar um estilo de vida na presença de Deus em que possamos contemplar a sua face, aprender por meio da sua palavra, abrir nosso coração diante dele, em orações e súplicas, a apresentar tudo o que precisa de transformação em nós. Esse estilo de vida só é possível porque Jesus nos deixou o seu Espírito Santo. Como diz João 14, 16 a 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade,
o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus, conhecendo nossa natureza humana e pecaminosa, antes de subir aos céus, disse que nos deixaria como conselheiro nosso amigo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem torna possível e real o processo de santificação da nossa vida. Ele é quem nos convence do que é certo e do que é errado. Ele é como um sensor poderoso do nosso espírito, alertando todas as vezes que nos aproximamos do erro e do pecado. É também quem conduz a paz no nosso coração, quando estamos caminhando na direção certa e testifica nessas decisões. O Espírito Santo é o combustível de transformação do nosso caráter. Ele é o nosso santificador. Certo dia, tive a honra de jantar com o pastor Márcio Valadão, grande líder espiritual do nosso país. E ele, com um amor e uma doçura que só podem vir do céu, olhou para mim e disse: Filha, o pecado é uma opção. Somos chamados para sermos santos. E todos os dias devemos acordar e dizer: hoje eu não vou pecar. É uma decisão. Quando conhecemos a Jesus, não somos mais ignorantes. Então, não podemos mais viver agindo como ignorantes. A santidade nos permite vencermos o mundo. E é uma arma poderosa que blinda nossa alma, razão e emoção, nosso corpo e nosso espírito do mal. Bom, é um pouco do que a gente já conversou aqui, né? Eu não sei para vocês. Para vocês, eu que estou aparecendo aí ou a Carlinha? Fala para mim. Para mim, você. Ah, tá. Agora É apareceu você também. a Sabrina. Que ontem eu fui assistir a gravação e aí ficou parado na Carla e eu falando no fundo. Não estava entrando quem falava na tela principal. Aí depois isso mudou. Enfim, o que eu entendo, né, desse capítulo aqui? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso. Que tem muita coisa que às vezes a gente quer fazer na força do nosso braço, mas não é a gente quem faz, né? Quem faz é o Espírito Santo. Quem faz a transformação é o Espírito que está em nós, né? Não é uma performance espiritual. E eu acho que isso é que as pessoas que não estão tão espirituais não entenderam ainda. Eu vejo muito se falar de performance, né? Tudo é performance, agenda de performance. Não que a gente não tenha que ter, acho que a gente tem que se organizar, planejar a nossa vida. Acho que a gente tem que. Quem está organizado tem uma melhor performance. Mas para o espiritual, não existe essa regra, né, gente? No outro dia eu vi um post, né, daqui do Instagram, um cara que era analfabeto. E achei tão bonito ele falando. Eu queria tanto poder ler a Bíblia e eu não consigo porque eu não sei ler. E eu fico, e ele com a Bíblia dele na mão, sem saber ler, emocionado, falando do Espírito Santo. Ou seja, aquele cara, ele recebeu informação só pelo ouvir a palavra. Porque ele não consegue ler a Bíblia e saber a palavra que está contida nela. Ele não consegue nem ter o discernimento de interpretação, porque ele precisa acreditar no que ele escuta para ativar a fé dele. Mas ele em espírito, o Espírito Santo que estava nele, com certeza, testifica as coisas que vêm de Deus para ele, né? E às vezes a gente que sabe ler, a gente que tem condições de estar se relacionando de uma maneira diferenciada com Deus, né? Olhando para a palavra dele, lendo a palavra dele, não faz. A gente diz que não consegue entender a Bíblia, mas também a gente não procura uma Bíblia que tenha uma linguagem mais adequada ou mais fácil para que a gente consiga caminhar. Então, existem tantas maneiras de você. Eu vou te falar isso porque eu já fui muito resistente. Eu não gosto de ler.
Eu leio porque tenho que ler, mas eu não gosto de leitura longa, eu prefiro leitura curta. A minha forma de aprendizagem melhor não é através da leitura, mas existem outras maneiras da gente receber a palavra. Pelo ouvir, a gente pode escutar hoje em dia com a tecnologia a Bíblia falada. Então, tem muitas formas de você receber essa palavra. E o processo de santificação, igual ele falou aqui, com quem são as pessoas que você mais anda? O ambiente sempre vence, né? Então, com quem eu estou me ambientando? Quando você se coloca exposto à palavra, é um ambiente. É um ambiente que você está se colocando ao dispor. Você está se alimentando. Você está trazendo conhecimento a respeito daquilo. Quando você está lendo ou ouvindo sobre a palavra, você está criando um ambiente de santificação. Então, o meu convite, e eu estou muito atenta aos sinais, né? Porque a gente falou muito assim, caramba, por que que esse capítulo caiu para mim? Por que que esse capítulo foi para Renata, para Sabrina? Eu falei, cara, eu vou olhar os meus capítulos. Eu até falei com a Carlinha, acho que foi ontem ou anteontem, eu vou olhar com mais atenção para isso, porque se foi o Espírito Santo que fez esse desenho, eu quero saber o que que ele quer dizer para mim através disso. Então, o capítulo, a gente participou do primeiro capítulo que falou de consciência, aí eu fui lá olhar. O outro para mim foi identidade, e o que está caindo para mim agora é esse falando de santificação, falando de como vencer o mundo. Por quê? Porque o mundo o tempo todo tenta impor para a gente um tipo de comportamento. A sociedade diz como que a gente é aceito. A sociedade diz como que a gente tem que se comportar. Mas qual é o ambiente que eu quero modelar? É o da sociedade? É o das pessoas que eu ando? Ou é o ambiente que Jesus trouxe? É uma escolha, como ela botou aqui como exemplo de um papo que ela teve com Márcio Valadão. A gente tem que ir escolhendo todo dia com quem eu ando. Qual é a primeira pessoa que eu ando? Com Jesus, com o Espírito Santo que está dentro de mim. Então eu tenho que aprender cada dia mais a dar espaço para essa voz. E qual é a forma que eu faço isso? Me expondo a palavra, ao ambiente que o Espírito Santo está presente o tempo inteiro. Ele está dentro de nós, mas você aumenta essa presença ou você consegue, como é que eu vou dizer isso? Captar melhor essa orientação quando você cada vez tem mais alimento a respeito do Espírito Santo. Quanto mais você o conhece, mais você está envolvida com ele, mais você tem dele. Fica maior isso. Então, assim, para mim essa palavra falou muito comigo hoje. Ontem eu estava na estrada, eu cheguei, tive uma reunião muito importante de negócio e eu cheguei em casa meia-noite. E fala de estratégia. Até essa reunião, até a situação que eu estou envolvida, tem muito a ver com estratégia das coisas do mundo. Porque o negócio tem coisas do mundo envolvidas. E aí, o que que essa palavra me fez refletir sobre isso? Estou aqui com o Luiz, ó, o Luiz está comigo aqui. Eu falei, e hoje vai assistir devocional. E aí essa palavra falou comigo o seguinte, diante da conversa que eu estava tendo aqui antes do carro, de tudo que eu escutei, de tudo que está acontecendo comigo na minha vida, e aí eu estou compartilhando com vocês as coisas minhas, né, nesse momento. Eu falei, as pessoas nem sabem o tamanho das coisas que a gente está vivendo por trás desse transbordo. O que que eu escolho ficar, né? Com que comportamento? Com o que que é mais importante? Eu poderia aqui hoje falar, não, Sá, ou Rê, faz para mim hoje, porque, por exemplo, eu estou aqui cedo porque eu vou visitar o Gabriel no hospital, eu só tenho o dia de hoje para fazer isso, e ao mesmo tempo tem uma série de coisas acontecendo no entorno disso. Então, é como Maria, você tem que escolher a melhor parte.
Aí eu ia cancelar a melhor parte de não fazer o devocional? Ia cumprir a minha agenda do mundo? Será que era isso que Deus ia querer de mim? Não, Janaína, cancela tudo, passa para outro e você vai lá fazer isso aqui porque é importante, porque o seu negócio precisa, essa pessoa também é importante na sua empresa, então você tem que. Entende? Então, talvez você começar a entender o que de fato tem maior importância e relevância na tua vida. Porque para mim, hoje, a minha primícia é essa daqui. Então, nada poderia ser mais importante do que eu estar aqui hoje. Nada. Zero. Isso é o mais importante para mim, para vocês e para a construção da semente do que é eterno. Então, o meu entendimento hoje é principalmente sobre isso, sobre o grau de prioridade que eu dou para cada coisa, para performance de estratégias da minha vida. Como está a sua agenda hoje? Quais são os ambientes que você mais se expõe? Eles são mais o quê? Espirituais, financeiros, de negócios, de dinheiro, do mundo, das expectativas do mundo em relação a você? O que que te traz santificação? Então, assim, quero trazer essa reflexão para gente. Porque eu estou aqui envolvida em várias coisas, mas eu falei, não, eu faço questão, vou fazer da onde for. Vamos parar no meio do caminho, vamos chegar antes para fazer da recepção do hospital. Isso eu não vou abrir mão de fazer. Esse compromisso eu não vou abrir mão. Eu posso abrir mão de outra coisa, disso eu não vou abrir mão. E assim foi. Estou aqui, caiu, vocês já viram que caiu, estou no carro. E não abri mão. Estou feliz por essa minha escolha de estar aqui, mesmo precariamente. Meninas, vocês querem contribuir com essa coisa do ambiente, de se santificar? Você vê que ele fala muito claramente do que é o processo de santificação, de qual modelo que a gente tem que seguir. Então, e o quanto a gente tem que ser o exemplo para o mundo. É a gente que tem que ser o exemplo para o mundo. Né? Olha, a Janaína tem isso tudo aqui, mas ela veio aqui fazer o devocional. Tem um monte de coisa acontecendo, mas eu vou lá fazer a visita para a pessoa que está hospitalizada. Por quê? Porque é isso que Jesus iria priorizar. Tem um monte de negócio na mesa que a gente precisa se posicionar e fazer. Qual é a atitude santa que eu vou ter dentro disso? De ser sincera? De dizer uma verdade? Ou de ter omissões e falas, vamos dizer assim, cognitivas e mundanas diante daquele negócio por causa de interesses, vamos dizer assim, do mundo? Isso tudo é sobre esse capítulo que eu estou lendo aqui. Travou para vocês aí a internet? Ah, voltou. Eu, Jana, eu, tô, foi. eu tô de boa. Voltou agora. Acho Tinha que era a travado. sua. É a sua. Ou tinha travado para todo mundo. Tinha travado para todo mundo. Então, então é isso, assim. Em todo o ambiente que eu estiver inserida, eu preciso passar uma imagem de santificação. As pessoas precisam, através do meu comportamento, da minha fala. Travou de novo. Bom, enquanto Travou mesmo. travou. Sabe, quer contribuindo? Eu ia falar o seguinte, enquanto a Jana não volta, eu queria trazer duas reflexões aqui, é, porque a gente sabe que cada um está numa maturidade espiritual, né? Eu já falei sobre isso, né? E maturidade espiritual não tem a ver com tempo de conversão, nada disso. Mas cada um está numa maturidade espiritual. E para mim, eu vou trazer, né, esse meu desenvolvimento espiritual, que é recente,
né, mais intenso, eu queria trazer duas reflexões sobre essa questão do mover do Espírito, tá? Então, como que a gente, né, Jesus deixou o Espírito Santo para que ele seja o nosso direcionamento, né? Como a Camila falou no livro, é o Espírito Santo que vai dizer o que que é certo e o que que é errado, né? E a gente estava conversando há um tempo atrás, até, né, eu e as meninas, e a gente estava falando sobre isso, e a gente tem uma tendência a falar que o Espírito Santo nos incomodou, né? E aí a Rê até comentou isso com a gente, falou assim, gente, eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que o Espírito Santo não incomoda, né? Mas é uma forma da gente dizer que algo no nosso coração está nos deixando desconfortáveis, né? O que que significa? Que talvez aquela atitude não esteja alinhada com o direcionamento de Deus, né? Então, esse incômodo que muita gente fala sobre isso é justamente o Espírito Santo nos deixando desconfortáveis para que a gente mude esse comportamento. Então, quando a gente, eu falo isso muito na questão, por exemplo, alimentar, né? A pessoa come um doce e fica se sentindo culpada e fica se sentindo ali incomodada, do tipo, ai meu Deus, não devia ter comido. Talvez aquilo seja o Espírito Santo dizendo, olha, não foi a melhor escolha para você, né? Isso não está fazendo bem para a sua saúde, né? E isso vai começando a modificar o nosso comportamento. E eu vou compartilhar isso comigo mesmo, né? Eu, dentro do meu processo de saúde, que vocês sabem, me acompanha, né? Que eu tenho um estilo de vida mega saudável, eu sempre olho e falo assim, cara, o meu objetivo é viver bem além dos 100, né? Eu tenho esse objetivo de longevidade. O que que eu ainda preciso fazer para contribuir para a minha saúde hoje, para que eu viva bem além dos 100? E uma das coisas é o consumo de álcool, que eu bebo pouco, mas eu ainda assim consumo um pouco de vinho, eventualmente. Só que cada vez mais o Espírito Santo está me incomodando. Então, toda vez que eu bebo, aquilo me deixa desconfortável. E eu já entendi que isso é um processo de mudança. Eu já entendi que Deus não quer que eu beba mais. E eu não estou aqui considerando se é certo ou errado. A Bíblia não fala sobre isso, assim, especificamente de consumo de álcool, fala de embriaguez. Eu já debrucei sobre a Bíblia para tentar entender. Mas para a Sabrina, que quer viver bem além do 100, o álcool prejudica essa longevidade. Então, o Espírito Santo tem mexido comigo nesse sentido para que eu mude nosso comportamento. Eu acho que isso tem a ver com essa santificação, né? Então, todo comportamento que você se sente desconfortável em fazer é o Espírito Santo alinhando você com o que Deus quer para sua vida. Então, esse é o primeiro. Eu acho que eu queria trazer isso, porque às vezes quem não está ainda nessa jornada de maturidade espiritual, às vezes não sabe lidar com isso. E o segundo ponto que eu queria trazer rapidamente para passar a palavra para as meninas foi o que eu vivi na Bethel, né? O que que a Bethel é tão diferente dos outros lugares? Porque lá o Espírito Santo ele vive, ele flui livremente. E o que acontece, que eu tenho visto isso, eu até falei isso com o meu mentor ontem, que com a religiosidade, as igrejas acabam colocando o Espírito Santo também dentro de uma caixinha. E eu acho que é esse mover que cada um tem que identificar como que o Espírito Santo flui melhor para cada um, né? Do mesmo jeito que eu falo que existe uma bioindividualidade bioquímica, né, em relação à fisiologia humana, existe também uma bioindividualidade espiritual. Então, o Espírito Santo vai fluir com cada uma de vocês de uma forma diferente. O que a gente tem que aprender a reconhecer como que o Espírito Santo flui para a gente da melhor maneira e depois que a gente reconhece isso, a gente permitir que ele flua dessa forma, né? Então, é não colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Então, é permitir que ele flua. Como é que ele flui com você? É através da leitura, é através do louvor, é através da adoração, é através de uma boa ação, através de como? De uma profetização. Como que o Espírito Santo flui melhor em cada uma de vocês? Eu acho que são esses dois pontos que eu venho desenvolvendo, né? Um é esse permitir
o fluir do Espírito Santo. E o outro, como a gente já passou pelo capítulo, que foi inclusive o meu capítulo, que foi o capítulo da obediência. É você reconhecer o mover do Espírito Santo na sua vida e obedecer esse direcionamento para que a gente se torne cada vez mais imagem e semelhança a Cristo e assim a gente consiga fluir também, evoluir nesse processo de santificação. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Carlinha, Rê. Vamos lá, meninas. Bom dia. Quando a Jana estava lendo, né, o texto da Camila, eu fiquei pensando assim, eu falei, caramba, você aceitar Jesus, ter misericórdia, parece que muda de categoria, né? Me imaginei assim no avião, numa classe econômica, indo para uma classe executiva, sabe? Veio isso na minha cabeça. Falei, cara, como você acessa a graça quando você vai, né, fazendo essa analogia, sai da vida econômica, daquela coisa mundana, daquele dia a dia, vai para uma executiva. Cara, é tudo. E aí começa de ser de forma intencional, né? Todos aqueles benefícios que a gente flui, que a gente começa a usufruir. Então, eu tenho me visto nessa jornada, né? Saindo da econômica e indo para a executiva, aceitando Jesus dia a dia, sendo intencional, deixando o Espírito Santo guiar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ações. Mas eu acho que a palavra intencionalidade ela é muito importante nesse processo. Pelo menos para mim tem sido muito importante, né? Você ser imitadora de Jesus, né? Não é algo que já está no automático para mim. Acho que para muitas aí vai aumentando conforme acho que eu vou aumentando o nível de maturidade, eu vou adquirindo esse automático de caminhar sendo cada vez mais santa, né? Sabendo como é que Jesus na verdade, a minha primeira referência é Jesus. Jesus não estava no meu moral. E aí eu falei, gente, como é que ele não está no meu moral? Aí veio, né, uma bomba na minha cabeça. Eu falei, gente, como assim? Que é a minha principal referência hoje, que é se eu faço alguma ação, ou penso em alguma coisa, ou falo alguma coisa, eu falo, será que hoje eu já penso assim, tem estado de clareza, será que Jesus agiria assim? Como é que ele agiria nessa situação? Às vezes, quando vem uma confusão na empresa, uma tomada de decisão, hoje tem vindo muito isso para mim, sabe? Como é que ele agiria nessa situação? Como é que dentro dessa reunião aqui, com essas pessoas falando isso, lá dentro das multidões que ele reunia e que ele liderava, qual seria a resposta dele? Qual seria? E aí começa um processo, né? Então é um processo de intencionalidade através do estado de consciência. Você vai trazendo clareza do seu dia a dia e você vai mudando. Esse negócio do vinho, domingo a gente almoçou, fiz uma massa assim, com frutos do mar, eu falei, cara, merece uma tacinha de vinho. E aí quando eu fui tomar, eu falei para o marido, falei, caramba, você sabe que cada vez menos eu tenho essa necessidade de querer tomar um vinho. Antigamente a gente abria uma garrafa e vamos tomar. Hoje eu tomo a taça e já com estado de consciência, falo, cara, e também não tem isso, não é o certo, não é errado, mas é aquela necessidade do meu momento, sabe? Do que eu estou me nutrindo nesse momento. Será que o vinho cabe nesse momento aqui, nessa. Então, acho que é exatamente isso. Tem toda uma preparação. A gente mudou de categoria ao aceitar misericórdia, né? Estou na executiva, me sinto na classe executiva, na primeira classe, no melhor, porque eu estou junto com Jesus. Então, sair realmente daquela coisa da classe econômica, daquela coisa, pô, quer ir para a noite, quer virar. Eu nunca fui disso, mas assim, você pensa às vezes ali aquele ambiente, né? Aquele ambiente de muita gente bebendo, aquele ambiente de quais são os ambientes que você está. Porque isso, de alguma forma, não que eu estou aqui, não estou na cadeira de julgar, mas de alguma forma, isso respinga na gente, né? De alguma forma, isso respinga. É diferente se você está, quando você está aqui, estamos aqui no Devocional 40 dias. Gente, nesses 2 últimos domingos, assim, eu tinha vários compromissos, nos 2 últimos, sabe? E eu não negociei estar na igreja, eu não negociei, porque assim, eu me sentir uma necessidade, não uma obrigação, mas uma necessidade de estar lá. É um ambiente que hoje eu me sinto acolhida. Até meu filhinho de 3 anos falou essa semana para minha filha, Júlia, vamos na minha igreja? Ele chamou a minha filha de 13 e falou, vamos na minha igreja. Eu achei tão engraçado isso. Então, quando eu falo para ele, vamos na igreja, cara, ele quer ir para a igreja assim. Se eu falo no sábado, amanhã vamos. Não, mamãe, quero ir agora, quero ir agora. Então, olha que fofo. 3 aninhos, vamos na minha igreja, chega lá assim, não quer vir embora. Então, é um ambiente tão gostoso, tão legal. E aí também
o quanto que a gente acessa isso, aí tem aquela passagem, né? Seja a luz onde há trevas, né? Então e aí com essa maturidade espiritual, você começa a querer falar uma coisa que eu nunca tinha, que é, poxa, você vai fazer alguma coisa à noite? Você não quer ir lá conhecer? Pô, é tão legal, um pastor, não sei o quê. Começa a querer, de alguma forma, trazer com que as pessoas acessem essa classe executiva, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que é essa. Eu ainda venho me descobrindo, né, muito. Eu estou num processo também muito grande. As meninas têm sido fundamentais nisso na minha vida, mas é exatamente onde eu estou me sentindo nesse momento. É isso que eu queria passar para vocês. Estou me sentindo na classe executiva, num processo de querer cada vez mais imitar Jesus, de querer ser santa, né? Eu sou santa, acho que é a nossa palavra do dia, até já estou trazendo, mas eu acho que tem uma intencionalidade nisso. Tá? Então a gente tem que ser intencional. Igual a Jana falou, quais são suas referências? Quem você tem buscado para estar junto com você? Então, acho que é um processo, mas de forma intencional. E sempre deixando o Espírito Santo, que é o que eu tenho feito muito, me guiar nos meus pensamentos, nas minhas ações e nos meus sentimentos, pensamentos e ações, né? É isso, meninas, que eu queria falar para vocês. Muito bom, muito bom. Eu estou super feliz que eu também, né, assim como a Jana trouxe nessa coisa do compromisso, né? Eu sempre estive aqui, né? E assim, isso me dá muita alegria, porque eu ouvi muitas vezes assim, você não é constante nas coisas que você faz, né? Você para no meio do caminho. E essas vozes de acusação, a gente sabe que elas não vêm de Deus, né? Mas a partir do momento que a gente toma consciência de alguma debilidade, de alguma coisa nossa, é o nosso posicionamento. Ok, eu quero fazer diferente, o que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer de forma diferente? E eu lembro que quando eu fiz a primeira jornada minha, assim, de 40 dias seguidos, foi super desafiadora, né? Tá direto, passar sábado, domingo, e a gente até vê aqui que sábado e domingo normalmente cai um pouco aqui a audiência. É desafiador, sem sombra de dúvida. Mas, como a Jana disse, né? Se é a minha melhor parte, se é aquilo que eu estou fazendo para Deus, nada me para. Isso, assim, eu tenho a nítida confiança de que as coisas que Deus me confia, eu nunca e jamais vou parar no meio do caminho, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Então, eu fiz o desafio lá do Vida com Propósito, que eram 40 dias também, e eu tinha conseguido. E eu falei assim, vamos ver de novo, né, se eu consigo estar aqui de fato os 40 dias, e eu fiz esse compromisso. Então, assim, estou muito feliz, porque é uma evidência, né, para a gente de como que a gente tem se posicionado com as coisas de Deus. Mas eu entendo que o nosso chamado não necessariamente é de estar falando da palavra de Deus, mas como foi dito aqui, né, Jana trouxe isso também, vocês duas também, da importância da gente ser a imagem e semelhança de Deus. E de onde a gente estiver, fazendo o que a gente foi vocacionado, porque a palavra de Deus é muito clara, chama uns para mestres, outros, né? E cada um tem o seu chamado, e talvez o seu melhor chamado seja dentro da tua casa. É o exemplo que você é enquanto esposa, enquanto mãe, é no seu ambiente de trabalho, é essa atitude que a Jana está aí de estar visitando o Gabriel, sabe? É como eu fui lá para Aparecida, nem é a minha fé hoje, mas eu fui para Aparecida porque era algo importante para a moça que me criou, que está passando por um momento desafiador. Minha irmã acabou indo também. E são as pequenas atitudes, muitas vezes, do dia a dia que a gente está refletindo a glória de Deus, sabe? Eu penso que a gente não tem que ser o modelo Jesus há 5 anos, né? Eu decidi incluir ele no meu contágio social, como a Carlinha trouxe essa ficha que caiu, como se ele não está no meu mural. E eu sempre que dava, né, a ferramenta de gerenciamento de contágio social, sabendo que a gente é influência na média ali das 5, 6 pessoas mais próximas da gente, e eu falava, como que Jesus não está no meu contágio social? Eu tenho que trazer racionalmente ele para o meu contágio social e buscá-lo, né, sempre caminhar com ele para me tornar cada vez mais semelhante a ele. Dali foi surgindo, né, um grande projeto que eu tenho e que me dá muita alegria. E eu queria trazer, né, reforçar isso que já foi dito aqui. Eu creio, né, como a Sá falou, que o Espírito Santo não me incomoda, porque tudo que vem dele não traz nenhum sentimento negativo. Então, ele nos orienta, ele sugestiona,
Ele é muito educado, então ele vai apontar caminhos, mas a gente tem o livre-arbítrio, a gente vai decidir se a gente vai ou não. Então ele não nos obriga a fazer nada. Ele não é acusador e o dedo acusador é o próprio diabo. Então quando traz sentimento de culpa, né, sentimentos ruins, nunca nada vai vir de Deus. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é maravilhoso, tudo que traz paz, tudo que traz amor, isso tudo vem de Deus. Então é muito fácil você saber se você está recebendo direcionamentos de Deus ou é o próprio inimigo que está te distraindo ou querendo te colocar para baixo, trazendo acusação, porque isso aí ele é perito em fazer, trazer acusação para as pessoas. É simplesmente você vendo, estou em paz com isso. Esse direcionamento, eu tô sentindo paz, eu tô sentindo amor, eu tô me sentindo tranquila. A Jana falou, né, dos negócios. Quando você vai fechar um negócio, você tá em paz? Ou você tá inquieta, do tipo, não sei, não tenho certeza. Incerteza você já sabe que não é de Deus, então vai dobrar o seu joelho até você ter certeza se é para você fazer tal coisa ou não. Porque tudo que vem de Deus traz paz. Normalmente as pessoas às vezes me procuram e falam assim: eu não sei se eu devo fazer tal coisa ou não, né? Primeiro, não sou eu que vou decidir por você, você tem que decidir. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a orientação de Deus, sabe? Vê em Deus, vê com seu cônjuge se você está em alinhada, vê com seu sócio se vocês estão em unidade, porque aonde há divisão, aonde há contendas, aonde há brigas, aonde há espírito de confusão, nada disso vem de Deus. Então, guarda isso. Uma vez, uma grande amiga minha, que é a Juliana, ela me falou isso e eu trouxe para a vida. Eu creio que eu já falei aqui. Eu falei assim, Ju, como eu tenho certeza se realmente vem de Deus? Ela falou assim, amiga, você está em paz? Aí eu falei, não. Ela falou, se você não está em paz, não vem de Deus. Mas se você está em paz, se você estiver em paz, é porque é de Deus. Então, que você ore, né? Busque, a Sabrina falou isso, busque o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você vai ver que normalmente a maneira como você se relaciona com Deus é a maneira como você se relaciona com as pessoas que você mais ama, o que você gosta. É tempo de qualidade, tenha tempo de qualidade na presença de Deus, com o Espírito Santo, sabe? É relacionamento, é tomar um café com ele, conversa, como que você gosta, como que você se relaciona, quais são as suas linguagens de amor, como você demonstra a linguagem de amor. E lembrando sempre que o Espírito Santo é uma pessoa, gente, a Trindade é uma pessoa. O Espírito Santo não é um espírito, digamos assim, não é um vento, não é uma coisa inacessível. Ele tem sentimentos. O Espírito Santo ele está em você 24 horas por dia. E quando as pessoas têm, né, atitudes, nós, né, eu também sou falha, quando nós temos atitudes que entristecem o Espírito Santo de Deus, quando nós temos atitudes, né, de muitas vezes não querer ouvir a voz de Deus e ficar ouvindo mais a nossa voz carnal, ele fica triste. Porque nós vamos, como foi dito aqui, nós vamos dar acesso ao fluir dele. Então, quando a palavra de Deus diz para a gente diminuir para que ele cresça em nós, de fato é isso. O quanto a gente está diariamente fazendo com que ele ganhe o lugar de destaque dele, com que o Espírito Santo tenha esse lugar de trono na nossa vida, né? Quantas vezes a gente vai agindo e depois a gente lembra de, ai, Deus, abençoa isso daqui. Ele não é um amuleto, o Luciano Subirá fala muito isso. Ele não é um amuleto da sorte que você lembra dele nos momentos que você precisa. Não, é diariamente, é um convívio, é intimidade. Quanto você fala para o Espírito Santo de Deus que você o ama? Ele é o próprio Jesus, né? No seu espírito. Então, ele tem sentimentos, tá? E ele fica feliz com você, e ele se entristece quando você também está triste, porque ele está em você. E é isso que eu queria deixar, que a gente possa ter esse relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus, enaltecendo ele, dizendo, né, te guiando, até do tipo, que roupa que eu boto hoje? E não tem formalidades para a gente se relacionar com Deus, e ele vai sempre abrir caminhos, vai sempre nos levar para lugares mais altos, vai sempre nos levar para lugares de luz, e muitas vezes vai nos levar para lugares onde a gente possa ser luz e influenciar, né? Levar cura. Gente, é muito fácil mapear Jesus, é só olhar. Né, quando você pensa em Jesus, quais são as primeiras coisas que vêm? Jesus, quando ele veio aqui, como filho do homem, quais foram as principais coisas que ele fez? Você tem que fazer. Então, ele cura, ele exorta, ele liberta, né? Ele ressuscita,
É só você olhar para a vida dele e trazer para você o que Jesus representa para você e começar a modelar, faz o que ele faz. Então a Jana está aí hoje visitando o Gabriel e ela vai com autoridade e poder no Espírito para impor as mãos e para declarar, como ela já vem declarando, a cura para o Gabriel. E nós aqui em unidade declaramos junto com você, Jana, que você vai chegar nesse hospital e você vai levar ainda mais da presença do Espírito Santo de Deus. E o que o Gabriel vai sentir ainda mais o preenchimento do sopro do Espírito Santo, porque foi a primeira coisa que Deus fez, né, quando ele criou o homem. Ele soprou nas narinas do homem, e é o sopro do próprio Espírito Santo de Deus. Então, que haja, né, esse avivamento aí, onde você estiver, e todas nós, onde a gente for hoje, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, a gente está levando a presença do próprio Espírito Santo de Deus conosco. E trazer, né? Gostei dessa coisa de trazer Jesus e o Espírito Santo para o nosso principal contágio social. Nosso principal contágio social é ele, né? Assim, às vezes a gente conscientemente não está pensando nisso. A gente olha o amigo, com quem que a gente está no trabalho, que ambiente que a gente está frequentando, mas eu acho que o top 1 do nosso contágio social precisa ser o Espírito Santo e Jesus, né? Porque se a gente tiver já começando o nosso dia, ou o que quer que a gente vai fazer, com eles no contágio social, com certeza, qualquer coisa que você for fazer já vai ser melhor. Qualquer uma. Qualquer uma. E você já vai decidir melhor. Então, eu vou para o nosso trazendo consciência. Vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho o vento aqui por causa do barulho. E minha pergunta hoje é: você tem vivido em santidade? Tem criado um estilo de vida em que, do acordar ao dormir, caminha na presença de Deus, sendo cheia do Espírito Santo? Você hoje já consegue ouvir a voz do Espírito Santo, o convencendo dos seus erros? Eu não vou falar mais essa palavra pecados. Vou começar a tirar ela do caminho. Dos seus erros, quando os comete? Suas decisões são tomadas mediante oração e pedindo direção do Espírito Santo? Somos convocados pelo nosso Pai para sermos santos. E nossa missão só é possível se você construir uma rotina que o coloque na presença de Deus. Um conjunto de ações e comportamentos estruturados ao longo do seu dia vai deixar seu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo cada dia mais lindo, mais intenso, mais forte, mais verdadeiro. Com muita verdade, coragem e humildade, escreva nas linhas a seguir quais são hoje os comportamentos que têm mantido você afastada da vida santa que o Pai mandou ter. Abaixo de cada um desses comportamentos, escreva quais as consequências que ele causa hoje na sua vida. Esse é o exercício que a Camila sugere. Qual é o que a gente colocou aí, Sá? Escreva um comportamento de resistência em 3 áreas da vida que te impedem de viver em santidade. Então, a gente tem trabalhado até aqui 3 áreas principais, que cada um elegeu a sua. Então, a gente vai colocar a música para vocês pensarem que tipo de comportamento resistente que você ainda resiste à sua santidade naquele aspecto. Deixa eu pensar em algo que dê um exemplo. Se vocês tiverem alguma coisa na mente também, meninas, e quiserem trazer. Por exemplo, vou pegar um exemplo da saúde, que eu tenho dado muito exemplo da saúde a respeito de mim. O sedentarismo. O sedentarismo, ele é um comportamento santo? Eu acredito que não. Por quê? Porque ele não cuida do templo do Espírito Santo. Então, esse é um comportamento que eu tenho tido no pilar da saúde que não contribui para a santificação do meu templo, que é o templo do Espírito Santo.
Então, esse é um comportamento que me afasta da santificação nesse sentido. Então, eu queria que vocês pensassem a esse respeito. E como a Ô, gente sempre Jana, fala, oi, rapidinho, como contribuição, né? Olhando para a vida de Jesus, olhando para ele, ele tem esse comportamento como você trouxe? Não. Por quê? Porque ele andava para um lado para o outro, ele estava o tempo todo ativo e tudo mais. Então, a gente pode olhar para essas áreas e ver assim: eu estou multiplicando, porque Jesus é o multiplicador. Eu estou sim, multiplicando na minha vida financeira? Porque se eu não sim. estou multiplicando, eu não estou mostrando a glória de Deus naquela área. Então, acho que é por aí, né, que você está trazendo essa reflexão para gente. É você olhar atitudes, e aí, adotando o linguajar que está propondo aqui da santificação, a gente fazer essa analogia. Porque, por exemplo, a gente muito fala de, eu estou multiplicando. Eu estou multiplicando, ele é amplo. Por exemplo, na área financeira, multiplicar para mim e para o outro. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu emprego as pessoas. A prosperidade não pode ser só minha. Eu tenho que prosperar na minha proporção e na minha dedicação. Mas as pessoas que passam pela minha empresa e estão associadas a mim precisam prosperar também. Prosperar tem a ver com isso. Você não prospera só para si. Você prospera para si, para quem está no teu entorno, para as tuas camadas em torno de você, para quem presta o serviço para você. Então, você precisa ver prosperidade em quem está associado com você também. Que é a coisa do que a gente fala do ganha-ganha. Não pode só ser eu ganhando. Não tem prosperidade nisso. Prosperidade tem quando eu ganho, o outro ganha, quem está recebendo o serviço com excelência da gente ganha. Então, o ganho está em várias esferas. Isso é prosperar, entende? O ganho é de todos que estão envolvidos naquela associação. Então, é nesse sentido. Eu acho que você se torna santo ou santificado e segue o exemplo dele quando todos recebem benefícios daquele movimento. Então, por exemplo, voltando para a área da saúde, sobre o sedentarismo, eu não estou cuidando do tempo. Quando eu não cuido do tempo, eu diminuo, como a Sabrina diz, sobre longevidade, eu diminuo o meu tempo de vida. Diminuir o meu tempo de vida diminui o meu tempo com os meus. Diminui, se eu sou uma pessoa transbordante, o meu transbordo para outras pessoas. Então, isso é uma atitude santa? Não, não é. Então, é isso. E como a gente sempre trabalha, o nosso cérebro trabalha por substituição, o que eu vou fazer no lugar desse comportamento que não é santo, trazendo um comportamento santo, né? Então, praticar atividade física. No caso da parte financeira, entender o que é a prosperidade e a multiplicação para que eu possa aplicar de maneira mais santa. Quando eu estou num negócio ou compartilhando algo, todos estão saindo beneficiados ou só eu? O benefício está equilibrado, aquele lance que a gente fala da balança. Todo mundo está recebendo um benefício de forma equilibrada? Ou eu estou levando mais vantagem, ou o outro está levando mais vantagem? Eu acho que é essa mentalidade que eu quero trazer. Perfeito, meninas. Sá, você tira o compartilhamento para botar aqui a música? Vou chegar um pouquinho para frente. Deixa minha vida, Senhor. Levante as suas mãos mais uma vez. Diga: sonda-me, Senhor. Transforma-nos, Senhor.
Quantos querem ser usados nessa geração, diga amém. Toca no ombro do seu irmão e diga pra ele: você será como uma flecha nas mãos do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que Acho que tá bom, Carlinhos. Então é isso, gente. Eu acho que vocês podem, inclusive, visitar todos os pilares, sabe? Porque aqui a gente tem um tempo curto por causa da gravação. Então eu proponho você falar sobre 3 pilares principais. Mas nada impede que depois, sozinho em casa, você não visite todos os seus pilares e eleja um comportamento naquela área da vida que você precisa se santificar mais, tá? Vou para a oração. Deus amado, Senhor da minha vida, meu Abba, eu estou hoje diante de ti, clamando pelo teu perdão, pelos meus comportamentos. Eu reconheço, Pai, minhas más escolhas, me arrependo e te peço que me enchas do teu Espírito Santo, para que todos os dias eu possa ser santa, como tu és. Fala aos meus ouvidos e ao meu coração sempre que existir em mim algum caminho ruim. Me ajuda a não errar, para que a minha vida possa glorificar o teu santo nome e que meu coração seja fonte de vida na minha vida e na vida de todos os que cruzarem o meu caminho. Dá-me amor sem medidas pelo meu próximo, paixão pela tua palavra, humildade verdadeira, santidade e uma fé inabalável. Eu te amo e quero agradar-te. Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Qual é a palavra de hoje? Acho que santa a gente já botou. Já colocou santa? Já. Eu acho que sim. Intencional, a gente já usou? Acho que não. A Carlinha trouxe para ser intencional nessa santificação. Eu acho que intencional é bom. Se vocês verem que a gente não botou santa, eu acho que tem que ser santa. Se não, intencional. Porque aí a gente sabe que é ser intencional até nisso, né? Até na santificação. E qual a frase? Eu tenho que trazer a frase, sim. Eu acho que andar com Jesus é dar um upgrade para a classe executiva. É, Muito bom, muito bom. Gostei, eu gostei. gostei também no texto da Camila, ela fala assim, aqui, ó, no versículo bíblico, fala assim: sejam santos porque eu sou santo. Eu acho forte ele falando, seja santo porque eu sou santo, e você é a minha imagem e semelhança. Eu acho que também é bem profundo, assim. E é isso. Vou me despedindo aqui para ficar mais aí esses minutinhos. Meninas, um Até beijo grande. amanhã. Amanhã, aliás, vai ser forte todos esses dias aí falando sobre isso. Beijo, meninas. Vou acabar com a gravação.